Olá, queridos amigos. Hoje vocês vão aprender como fazer uma linda bonequinha baianinha, peso de porta e que também tem outras dicas de uso. Fiquem até o final que vocês vão ver. Vamos iniciar com esse círculo, que é o corpinho. A gente vai fazer um fuxico, a mesma coisa, um alinhavo. A gente entra e sai. É um alinhavo do fuxico. Caso vocês não saibam fazer fuxico, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que ensina vocês a fazer o fuxico perfeito. E aí, terminado de fazer, nós vamos encher com areia, mas não vamos colocar areia dentro desse círculo, não. A gente vai colocar dentro de um saco, primeiro dentro de um saco e depois vamos reforçar, para que não venha romper e aí estragar o nosso trabalho. Então, nós colocamos dentro desse saco, vamos amarrar bem. Aí tem mais ou menos 250 gramas, me parece que... Não, tem um pouco mais, mas é um copo daquele grande que vocês viram de areia. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Caso queira fazer maior, é só aumentar o círculo. E aí, vocês reforçam com mais 1 ou 2 sacos, amarram bem, reservam. Aí nessa parte do círculo vamos colocar um enchimento acrílico ou enchimento siliconado, é a mesma coisa. E em cima, e sobre o enchimento, a gente vai colocar a areia, o saquinho de areia reservado. E aí, por isso que é importante a gente usar uma linha forte. Essa linha é de nylon, mas vocês podem usar linha de pesponto, linha de pipa, pode usar a linha comum dobrada em 4 vezes. No caso, você dobra em 2, coloca na agulha e aí quando dobrar fica de 4 vezes, né? Fica dobrado, bem reforçada. E aí vocês vão puxando, vão reforçando esse fuxico. Vão introduzindo a agulha como se estivesse voltando a fazer o fuxico novamente, para poder ficar bem forte, bem firme, bem reforçado. Essa linha, como é de nylon, eu deixei eu não reforcei, porque senão ia ficar muito curta. Eu coloquei um pedaço de linha muito pequeno e ia ficar muito curta. Mas o ideal é sempre colocar uma linha dupla. Mas ela não vai romper, porque ela tem nylon na composição. E aí vocês reforçam bem antes de arrematar. E com cuidado também para não romper o saquinho que está aí dentro. Então, com cuidado para pegar somente o tecido do fuxico. E se pegar o saco, aí rompe. Vocês arrematam bem arrematadinho 3 vezes, como a gente aprendeu. E vão ajeitando aí, dando forma a esse corpo para que ele fique bem arredondado. Então tá bem cheinho, bem arredondado. E reservamos. Agora para o braço a gente vai ter uma tira de 35 por 4 centímetros e vamos dobrar mais ou menos 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro lado e dobramos. Fazemos pontinhos assim bem miudinhos, tipo alinhavo. Eu fiz com linha branca mesmo. Se vocês tiverem linha da mesma cor, vai ficar bem disfarçado. Se quiserem fazer com uma linha que se destaca, também não tem problema. Terminado, a gente vai dobrar o meio e fazer um nó no meio desse braço, que aí é como se a bonequinha tivesse com as mãos dadas. Vai ficar colado desse jeito, mas a gente não vai colar agora. Só estou experimentando aí. Aí para a cabeça, um círculo de 17 centímetros, a gente vai fazer um fuxico, como sempre, do mesmo jeito que a gente fez com o corpo. E terminado, nós vamos encher com enchimento acrílico. Vamos encher bastante.
Vamos deixar a cabeça bem cheinha. E para ficar bem cheio, para ficar mais fácil para encher, eu uso essa tática. Vou colocando aí o enchimento no meio e empurrando para as laterais com a caneta, ou o cabo de um pincel, ou a ponta de uma tesoura. E até tá mais ou menos do jeito que eu quero. Bom, se tá do jeito que eu quero, eu arremato 3 vezes, para que não, segurando para não escapar. Se eu ver que precisa encher mais, eu coloco mais um pouco de enchimento. Se não, tudo ok. O acabamento do pescoço vai ser uma tirinha, para não ficar parecendo esse buraco aí no meio. Vai ser essa tira. Já passou aí o tamanho dela. Então, eu usei tesoura de picote nas pontas para não desfiar. Mas vocês também podem fazer um acabamentozinho, uma bainha, ou vocês podem também colocar essa rendinha que eu mostrei aí, ou pode usar uma outra rendinha, uma fitinha, algo que vai disfarçar aí esse buraco. Vamos fazer tipo um fuxico. No final, juntamos as pontas, como vocês estão vendo aí, e vamos dar pontinhos para fechar essas duas pontinhas aí, para não ficar aberta. Então, vamos dar pontinhos pequenos. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo como fazer pontinhos imitando ponto de máquina, para vocês aprenderem a fazer trabalhos à mão, caso não saibam costurar. Mas são pontinhos simples, aí são alinhavos. Com certeza vocês conseguem fazer. Caso acha que não consiga, não consegue, vejam os vídeos que eu vou deixar aí. Então arremata e vou reservar, porque eu vou colar em cima logo mais. Para fazer o turbante é a metade de um círculo de 18 centímetros. E nessa parte, na parte reta, onde nós cortamos na metade, vamos fazer uma bainha assim de meio centímetro, para dar um acabamento. Vocês estão vendo aí, é como se fosse um fuxico, gente. Esse trabalho é rápido, muito fácil e fica lindo no final. Praticamente tudo em fuxico. Aí terminado, vocês juntam as pontinhas aí, fecham essa pontinha e arrematam. Tem algumas coisas que eu deixo assim numa velocidade mais no normal, para que vocês possam ver com mais calma, porque nem todo mundo sabe fazer esse tipo de costura, né? E aí ficou desse jeito, ficou esse buraquinho aí na frente, por causa do turbante, né? A gente experimenta aí na cabeça, vê mais ou menos a posição que a gente vai querer. E vamos fazer um acabamento aí de meio centímetro também em toda a lateral aí da cabeça, para ficar bem bonitinho, bem acabado. Afinal, o acabamento é a alma do negócio, né? Sem bom acabamento, nada feito. E aí, mais uma vez eu vou, experimento, acabei de fazer o acabamento. Deixei 2 pontinhas aí de alinhavo para ajustar na cabeça. Agora, para o acabamento da cabeça, para não ficar essa abertura, é um círculo de 5 centímetros. A gente vai reservar. Bom, para fazer o rostinho, a gente dividiu aí no meio com lápis, ou seja, onde vai ficar metade do turbante, né? Dividir no meio para botar, ficar certinho o turbante no meio do rosto, da metade do rosto, essa parte aí da abertura. E estou prendendo com alfinetes. Vou prender aí toda a frente com alfinetes, porque depois eu não vou colar, eu vou prender com pontinhos à mão. Bom, aí tá o laço, que é esse retângulo de 9 por 13, né? Eu dobrei. Observem que o 13, ou seja, o comprimento maior, né? A parte maior, eu dobrei e a parte menor ficou como se fosse a largura do laço.
eu estou colocando esse alfinete bem aí no meio, que vou passar um alinhavo aí no meio. Vocês vão ver. Aí não precisa passar por dentro não, porque a gente vai ter um acabamento aí. Então não precisa esconder a linha não. Então faz esse alinhavo. Terminado esse alinhavo, vocês vão ver que eu vou puxar e vai virar um laço. É uma mágica. Então, gente, esse é ruim pular o vídeo porque vocês não conseguem ver as dicas, os pulos do gato aí mesmo. É um pulo do gato. Para fazer um laço é muito fácil. Então é só fazer isso aí. Depois vocês puxam e arrematam. Fica bem bonitão esse laço. Fica assim. Um laço muito fofo. Mas vamos ter um acabamento que vai ser essa tirinha aí de 6 por 5 centímetros. A gente vai dobrar 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. E nem vai precisar costurar. Só se você quiser, mas não precisa. Aí para dar um acabamento no laço. Então a gente coloca aí na frente e vamos dar uns pontinhos atrás para prender atrás, que é o que vai esconder aquele alinhável que a gente acabou de fazer. Vamos fazer uns pontinhos aí, mais uma vez, os pontinhos simples, são simples alinhavos e não tem muita dor de cabeça não. Muito simples mesmo. Eu vou deixar na velocidade normal, para que vocês vejam que dá para fazer, né? Ver com calma, que são simples pontinhos. Quando vocês acabarem, vocês fazem um arremate dessa forma para ficar bem preso, para não ficar soltando. Porque o acabamento, como eu sempre falo, é tudo, né, gente? É o que deixa o trabalho bonito, é o que deixa o cliente feliz. Fica maravilhoso. E aí vocês cortam essa sobra de tecido, né, vai ser cortada. Pronto o laço, nós vamos deixar ali também reservado. Agora a gente vai prender o turbante na cabeça. No lugar onde a gente prendeu com alfinete, o objetivo era justamente esse, deixar preso para poder a gente dar os pontinhos. Gente, se vocês quiserem, vocês podem colar, mas eu não gosto porque eu acho que, não sei, eu acho que fica mais seguro com os pontinhos. Se vocês quiserem, vocês colam, colocam um pouquinho de cola e depois dão uns pontinhos ou só colam também. A cola quente, ela cola bem, mas tem coisas que eu prefiro dar o pontinho. Então ficou somente atrás, eu não pude prender atrás porque eu vou colar o acabamento, né? Eu vou ter que afastar o turbante atrás. Aí eu já fiz os olhinhos, já desenho os olhos, a sobrancelha. Vou afastar o turbante. Aí eu tô mostrando que eu prendi de um lado, de uma lateral à outra. Vou colocando cola quente, coloquei no meio e colei apenas o meio. E em seguida eu vou passando bem pouquinho a cola quente nas beiradinhas, nas pontinhas desse acabamento, para que não vaze cola, porque se vazar cola fica feio. Então, com jeitinho, se vocês não tiverem experiência, vão com calma, assim, bem devagar, botando bem aos pouquinhos, pouco a pouco, e vão colando devagarinho. Bom, eu resolvi colocar aí, adiantar, para o vídeo não ficar longo demais. Vocês viram o início. E aí, depois, eu vou ajustar esses pontinhos que eu deixei aí, esses alinhavos, suspendo um pouquinho e complemento, colo com a cola quente. Então, agora vamos colar o laço. A gente botou cola quente, bastante cola quente. Segura bem o laço. Eu vou colar e retorno com vocês, que a gente tem que segurar.
Então, colado, ficou colado o laço já. Agora estamos colando o braço e esse acabamento do pescoço. O babado, né? Esse babado, botei bastante cola quente, coloquei o babadinho aí para fechar essa abertura. E sob o babado vai ficar a cabecinha. Coloco bastante cola quente, vou ter que segurar bem a cabecinha para não soltar. E terminando de colar a cabecinha, aí são 2 botõezinhos que eu vou usar como argola. Aí a medida do coraçãozinho, que vai enfeitar, vai ficar aí na frente, desse jeito. Eu vou fazer uns alinhavos com uma linha vermelha, para ficar bem bonitinho o coração. Vocês podem usar da cor que vocês quiserem. Se não quiserem usar linha vermelha ou não tiverem, pode usar linha comum. E no final vou deixar uma abertura para encher, colocar o enchimento. Depois de cheio fica assim. Eu vou arrematar e depois de arrematar eu vou esconder a linha saindo aí no meio do coração. Assim, e aí eu corto para que não apareça, para fazer um ótimo acabamento. E agora a gente vai pintar o rostinho da boneca, da baianinha. Para isso eu vou usar um hidrocor, que já secou, um hidrocor seco, vou passei na tinta de tecido e vou usar para pintar os olhinhos. Vou passando na tinta e pintando os olhinhos desse jeito aí. Já fiz um, estou fazendo o outro. Os pontinhos pretos eu usei a pontinha do alfinete na tinta branca. E agora a maquiagem, um blushzinho antigo com o pincel. Eu tirei o excesso no papel e passei aí na bochechinha da boneca. Para ficar com cara de saudável e mais bonitinha, né? Vou passar os pontinhos com o bumbum do alfinete. Eu boto os pontinhos brancos. E aí eu estou pintando uma frase no coraçãozinho. Agora, botãozinho, esse botãozinho aí, eu vou prender com a linha de um lado, arremato, vou prender depois do outro lado também e escondo a linha saindo lá na metade da cabeça, aí como vocês estão vendo. Aí, prendi e agora saio na metade da cabeça, para que não apareça o arremate, a linha, né? Não fique aparecendo. Então, eu vou cortar aí e a linha some. Vocês podem fazer essa bonequinha também, como além de peso de porta, pode ser chaveirinho. Ela pode servir, pode-se colocar um cheirinho, sachê, para colocar no guarda-roupa e usar como lembrancinha. Ela também pode ser um chaveirinho. Também, no caso do chaveiro, colocar corrente atrás da cabeça antes de colocar o acabamento. Tem várias opções. Espero que vocês gostem, que voltem, que façam. Se fizer, me mostrem lá no Instagram. Eu vou colocar aí o endereço do Instagram nos contatos. Voltem sempre. Um beijo no coração de todos.